Seja bem-vinda aqui a uma aula de Direito Tributário, aqui no Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly, já venho te fazer um convite a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o coraçãozinho, claro, like, se esse vídeo te ajudar. Quero te fazer o convite aqui, a atenção, para que os nossos vídeos aqui no canal você encontre diversos assuntos que caem em diversos concursos aqui no nosso país, Brasil. E você vai ficar sempre atualizado aqui com os nossos vídeos que são postados aqui no nosso canal diariamente. Então vamos lá para a nossa segunda parte, né? Porque nós tivemos a primeira aula de direito tributário. Para quem não assistiu, fica aqui meu convite para você poder assistir também essa aula, onde a gente vai citar um pouco mais, aprofundar um pouco mais as taxas, né? Que a gente passou na primeira aula. Agora vamos finalizar a questão das taxas, né? As taxas aqui, e somente elas, vão custear os serviços que são específicos e divisíveis. Essa é uma característica legal para você poder guardar aí no seu coração, né? Serviços específicos e divisíveis. Porque a gente vai ter uma observação importante para fazer logo agora. Os serviços gerais, no caso, eles não são custeados por taxas. Observe, por que não tem isso, né? Como eu disse, não tem especificidade, e nem a divisibilidade aqui para a gente poder financiar, né? Eles são financiados, no caso, por arrecadação de impostos, tá? É a nossa regra aqui. Então, cuidado com esses serviços gerais. O STF, ele vai nos abordar aqui com a questão de serviços de iluminação pública, que especialmente não vai poder ser remunerado via taxa, porque a gente não consegue identificar todos os beneficiários, né? Então, a gente vai ter até uma súmula vinculante 41 e a súmula do STF também 670, que vai mostrar as diferenças, né, principalmente, né? Quando a gente pensa que em súmula é aquela que reflete um entendimento de um tribunal, ou seja, aquela uniformidade aos julgamentos, principalmente quando se trata do mesmo tema. Agora, quando a gente se fala, né, de súmula vinculante, ela tem um caráter aí um pouco mais especial. Ela é vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, né, e administrativo público, direto ou indireto, e principalmente as esferas aí federais, estaduais e municipais, tá? Então, a gente tem essa questão aqui da súmula, que principalmente vai abordar profundamente cada entendimento, e nós vamos ter a emenda constitucional de 45, né, 45/04, onde a gente vai ter, né, que vai ajudar a diminuir o número de recursos, né, que chegam em instância, né, ou seja, vai ser mais celeridade para os processos, por isso que as súmulas, elas existem, tá bom? Então, os serviços aqui gerais, eles vão financiar, são fontes aí financiados, né, de renda recebida de impostos, que vão ter, por exemplo, imposto aqui, o fato gerador, por exemplo, uma situação independente, ou seja, a gente tem aí qualquer atividade estatal específica que vai estar relativa aqui ao contribuinte, veja só, atividade estatal específica, tá? Ou seja, os impostos, eles não custeiam aqui, no caso, a iluminação pública, tá? Guarda aqui que a súmula vinculante 41 vai falar que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado via taxa. Uma segunda observação aqui em relação ao serviço público, ele não é remunerado por taxa, né, que a gente já entendeu. Nós temos a segurança pública aqui como um ótimo exemplo para ser citado, que ele é indivisível, né, remunera aí pelos impostos, né, é um dever do Estado, um direito, a gente pode pensar que de todos, que vai querer o quê? Preservar a ordem pública, né, a incolumidade, tanto de pessoas, quanto do patrimônio, como da própria polícia militar, tá? A gente vai ver casos específicos agora, em que a gente vai falar se é constitucional, se não é constitucional, o que é acontecendo, né? Eu vou citar aqui primeiro a taxa de incêndio, né? Essa taxa de incêndio é um pouco mais ampla, porque vai ter alguns entendimentos, né? A gente tem a ADI aí 2908, ela vai falar que é inconstitucional a taxa de incêndio, tá? Né? A gente vê como até um recurso extraordinário que foi entrado e comedido, né? Tem o significado aí de inconstitucional, essa lei complementar aqui, que aparece como estadual, tá? Então a gente não utiliza. Então, cuidado.
Houve já tentativas, que nem nós tivemos a taxa anual de prevenção aí, ou até mesmo combate de incêndios, né, busca e até mesmo salvamento no estado de Natal. Ele tanto para a região metropolitana quanto para o interior, a gente viu que os valores ali variavam conforme o que a área construída ou a natureza, né? Ou até mesmo o segundo caso, que foi a taxa anual também de proteção contra incêndio, salvamento, resgate aí de via pública de veículos automotores, né? Tinha um valor diferenciado e era por tipo de veículo, tá? Então a gente vê que quando é uma competência estadual, ele consegue ser específico e divisível, tá? A taxa aqui, ela acaba sendo constitucional, tá? Lembra, a taxa tem que ser divisível, tá? É muito importante, principalmente específica. As taxas de prevenção, combate, incêndios, buscas de estados-membros, elas passam a ser constitucional, guarda isso no seu coração. Já quando eu paro e olho serviços de limpeza pública, né, especificamente dos logradores públicos, né, não é remunerado por taxa. A gente tem uma atividade aí, por exemplo, de varrição, de lavagem, de capinação, entre outros. Não vai incluir aqui a coleta domiciliar de lixo, tá? Por que que aqui não vai incluir? Porque vamos observar e entender como é que acontece a coleta domiciliar de lixo. Ela é remunerada por taxa. Ele tem até uma súmula vinculante, a súmula vinculante 19, que vai falar, porque ela é prestada por proprietários dos imóveis, tá? Ele é identificado por um simples aí, modo de ver os usuários, ou seja, quem é o destinatário e quais são os benefícios, né, dessa coleta. E a Suprema Corte ainda vai falar, se dissociada de outros serviços, realizado a favor da coletividade, está ok. Então, aqui ela entra como remunerada por taxa, porque a gente consegue identificar, né, detalhes como os usuários que se beneficiam, tá? É divisível. Agora, quando a gente para analisar a taxa municipal, tanto de emissão quanto de remessa dos carnês de guia de recolhimento de tributo, essa vai ser inconstitucional. Guarde, por quê? Eu tenho exemplo. Se eu começar a cobrar uma taxa só de vir junto com o IPTU um carnê, só porque eu emiti esse carnê, não é válido, né? Não é, ele é inconstitucional, tá? Guarda essa informação aqui também. Agora, se a gente, por exemplo, observar a taxa de realização, eu coloco até aqui no nosso esquema, como perícia, né? Diligências, pedido de contribuinte aí no âmbito do processo administrativo aqui fiscal, ele já é constitucional. Tá? Nós temos custas judiciais e emolumentos concernentes serviços notariais e até registrais. São taxas de serviço. Tá? Essas custas judiciais, a gente vai aprofundar, é uma taxa que vai envolver o financiamento de serviços prestados pelos distribuidores, escrivães, né, secretarias de tribunais, oficiais de justiça. Já as taxas judiciárias, ela tem uma atuação dos magistrados e principalmente do Ministério Público. Os emolumentos são as taxas no âmbito extrajudicial, ou seja, quando é utilizado pelos tabeliões ou até mesmo pelos registradores. Cada ato aqui é registrado, por isso que são taxas, tá? Taxa de serviço, custas judiciais, emolumentos, né? Concernentes serviços notariais e até essas registrais, tá bom? Só para a gente ficar e fechar mesmo essa questão das taxas. É assim que a gente observa, né? Quando é constitucional, quando é inconstitucional, porque houve tentativas, né? A gente vai ver que ao longo da nossa história do nosso país houveram tentativas, né? De falar que é uma taxa e na verdade não dá para entrar ou entrar no âmbito. Então a gente estuda a princípio cada uma, né? Para a gente poder ver. E para a gente aprofundar um pouco mais agora, a gente vai passar de taxas de polícia, né, que vai ser regido aí pelo artigo 77 do CTN, vai falar o fato gerador dessas taxas, que são nada mais nada menos que a prestação de serviços públicos, ok? E o exercício do poder de polícia. O artigo 78 ainda vai falar da administração pública, que ela ainda vai dispor o quê? Restringir alguns direitos, ok? Principalmente particulares, em prol do quê? Dos interesses públicos, tá? Então, a gente vai ter diversas atividades aqui com
com o objetivo de fiscalizar. Por exemplo, nós temos as taxas de alvará, né? Principalmente quando se diz em relação à localização. Vai custear a fiscalização, por exemplo, obras aqui de determinado município, ou até mesmo verificar características arquitetônicas. É para isso que existe essa taxa, esse serviço, basicamente, né? A gente paga uma taxa pela emissão dessa fiscalização, né? Nós temos também uma outra taxa de controle e fiscalização ambiental agora, onde a gente tem um exercício regular do poder de polícia, né, o IBAMA, no caso, que vai controlar, fiscalizar atividades aqui poluidoras, né, utilizadoras aqui principalmente de recursos naturais. A gente vai ficar de olho, né? Nós vamos ter também taxas de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, nada mais que a CVM, né? A gente vai ter até uma súmula, querido concurseiro, a súmula do STF 665, né? Ela vai ajudar. Nós também temos a taxa de fiscalização de anúncios, essa é um pouco mais famosa para a gente que aqui está em São Paulo, que a gente está um pouquinho mais acostumado, né? E aquela atividade publicitária que a gente vê dentro do município, tem uma taxa de fiscalização de anúncio, TFA. Temos um órgão administrativo quando a gente fala do poder de polícia, tá? Que é para concluir se houve um efetivo exercício poder de polícia, porque não adianta falar existe, mas como é que a gente comprova, né? É via esse órgão aqui administrativo. O fato gerador é o próprio exercício regular do poder de polícia. Ele está ali atuando na fiscalização, ok. Então, eu não tenho uma necessidade aqui efetiva de uma visita da fiscalização no estabelecimento, né, para que a cobrança da taxa de polícia ocorra, ok? Então, quando a gente para até para analisar outros tipos, né, eu vou falar pelo menos mais 2 tipos, como a fiscalização, atividade, pesquisa, né, de lavra, exploração, aproveitamento de recursos minerários, ó, a gente vê que cada estado membro aqui vai ter o seu nível de competência. Então, é inconstitucional a taxa que exceda, né, o flagrante aqui desproporcionalmente de custos da atividade estatal de fiscalização. Então, toma cuidado com isso, hein? Exceder o flagrante aqui de forma desproporcional é inconstitucional. Agora, veja o segundo caso. A taxa de fiscalização poste de energia elétrica também é inconstitucional. Eu vou falar isso mais adiante. Vamos observar que o exercício de polícia nesse momento aqui que eu estou citando, ele deve ser regular. Em que sentido? Desempenhado pelo órgão competente, né, com limites aqui em lei aplicável, claro, né, estamos falando de legalidade, né, um princípio. Observar, né, um processo legal e principalmente vermos uma atividade que é discricionária, né, sem abuso do desvio, né, porque a gente está olhando o poder, né? Senão a gente vai observar aqui irregularidades. Vamos falar de base de cálculo das taxas, né? A gente tem um critério aqui bastante abstrato nesse sentido, que vai medir os fatos aqui que são tributários, conjugados com alíquota. A gente vai obter aqui uma dívida tributária. Então, essas bases de cálculo aqui, elas permitem que cada ente federado encontre, né, um valor que vá satisfazer apenas as despesas com a prestação dos serviços. Porque senão a gente vai ficar falando de Estado enriquecer, né? Não, a gente quer que ocorra aqui a satisfação só das despesas que ocorreram, né, em nome da coletividade, do interesse público. Essa base ainda de cálculo, ela não exige precisão de valores, ok? Não tem um total aqui desvinculado, né, entre valor e outro, tá? A gente precisa entender isso. A gente percebe que a base de cálculo ela vai seguir um princípio da razoável equivalência. O que é isso? É quando a gente fixa um valor das taxas, a gente leva em conta a proporção custo-valor de serviço público. Sobre aqui a razoabilidade, né, a gente vai ter um efeito aqui confiscatório, né? Não tendo ela, confiscatório, então cuidado. O STF fala, inclusive, que é inconstitucional aquela taxa de licenças de localização e funcionamento se a base de cálculo for em cima do número de empregados. Então, eu vou emitir a base de cálculo dentro da licença de localização, com base nos números de empregados. Não pode, é inconstitucional, tá? A base de cálculo, inclusive, vai nos ajudar a identificar
a natureza jurídica do tributo, quando a gente para fazer uma análise do fator gerador, tá? Então, eu tenho aqui, criação do imposto disfarçado, como um exemplo. Como assim? Eu vou criar um tributo, vou chamar ele de taxa. Mas a minha base de cálculo não tem nada a ver com aquela atividade que está sendo prestada estatal, que é relativa, né, ao contribuinte. Então, a nossa Constituição Federal, ela vai proibir a identidade. E a base, né, de cálculo, ela é sempre em cima da taxa e do imposto. A gente tem que observar principalmente a atividade estatal, hein? Aqui no caso da base de cálculo. Nós temos a súmula do STF 595, que ela é considerada inconstitucional. Por quê? É uma taxa municipal de conservação aqui de estradas. Veja só o que acontece com ela. A base de cálculo dela é idêntica do imposto territorial rural. Nossa, idêntica. Né? Primeiro que não é específico nem divisível esse tipo de base de cálculo. E como é o mensura exatamente utilizado? Né? Nós temos que tomar cuidado aqui com uma observação que eu vou fazer, que é possível a taxa ser calculada sobre um ou mais elementos da base de cálculo de imposto, mas não havendo identidade entre base e outra, né? Porque nós temos essa súmula, né? Inclusive, que vai falar, a súmula 29, uma súmula vinculante, vai nos falar sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos um município, vou pegar o município de São Carlos como exemplo. Nós tivemos lá uma repartição de custos em relação à atividade de coleta domiciliar aqui de lixo. Então, nós temos os proprietários de bens imóveis, né? Nós temos lá a proporção da área construída, que a gente leva em consideração, as alíquotas. A alíquota varia, né, em função da metragem da sua área, né? Como um dos elementos da base de cálculo do IPTU. Isso não implica aqui, no nosso caso, da identidade, tá bom? Então, quando ela é idêntica ao imposto, a um outro imposto que já existe, aí que dá ruim, sabe? A gente tem que ficar com um pezinho atrás, né? Porque a base de cálculo aqui das taxas não pode ser calculado em função do capital social das empresas também. Tá? Então, a gente vai sempre observar que capital social, ele é um fator de referência só para calcular valor fixo de taxa. Não como base de cálculo das taxas, tá bom? A súmula do STF 667, ele vai mostrar que viola uma garantia aqui constitucional, ó, o acesso, jurisdição da taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. A taxa sempre vai possuir um valor que vai corresponder ao custo da atividade estatal. Guarde essa informação. Nós temos lá um valor que é cobrado, título de taxa. Né? A taxa, ela tem a sua contraprestação na atividade, né, do poder público, que não supera e nem pode superar a relação razoável de equivalência aqui, né? Ou seja, eu pego o custo real da atuação estatal, comparo ele com o valor que o Estado pode exigir, a partir daí eu tenho elementos, alíquotas e até mesmo base de cálculo, né, que é por meio da lei. Aquele valor cobrado do título de taxa, ele é um custo da atividade prestada aqui ao contribuinte, né? Se a taxa ultrapassar custos, ou seja, eu vou ter uma onerosidade excessiva, eu vou ofender uma cláusula aqui vedatória, inscrita no artigo ainda 150. Cuidado com isso. As taxas, guarde sempre, né? Para a gente poder pensar qual que é a diferença aqui dos preços públicos. As taxas, primeiro, são tipos de tributo. Então, só é direito público, né? Mais os princípios aqui que a gente leva em consideração. São cobradas de pessoa jurídica, né? Do direito público também. São obrigações compulsórias, mas instituídas por lei, claro, não vou esquecer disso. Que aqui, inclusive, não vai permitir uma autonomia à vontade particular, né? Paga ou não. É paga mesmo. Tem um poder aqui. Receitas derivadas, né? São receitas derivadas e não é admissível rescisão. Já os preços públicos são chamados de tarifas. É um direito privado aí, a pessoa jurídica, tanto do direito público quanto o privado aqui acontece. Nós temos atividades são facultativas, onde tem origem, né, do contrato, inclusive administrativo. Nós temos uma autonomia da vontade, ou seja, você pode escolher se paga ou não, né? Você tem uma manifestação da sua vontade. E são receitas aqui originárias, ok? Bom, olhando para os serviços públicos, nós vamos ver que eles são propriamente aqui estatais em alguns aspectos.
Quando a gente olha o estado de exercício da soberania, né? Quando apresenta serviços indelegáveis, somente o Estado que vai prestar. Nós temos a questão da taxa, né? O particular escolhe usar ou não. A gente tem exemplos. Os serviços, né, judiciários, ou até mesmo aquela emissão de passaporte, né? Esse é um tipo de serviço público propriamente estatal. Nós temos os que são essenciais ao interesse público, ou seja, tem o interesse da comunidade, é uma taxa, e tem a utilização efetiva aqui, ou potencial, como a gente já falou na primeira aula. Como exemplos desse serviço, nós temos distribuição de água, coleta de lixo, o esgoto e principalmente sepultamento. Tá? E nós temos um terceiro ainda, que são não essenciais, que se não usa, né, não resulta num dano prejuízo tanto para a comunidade como para o interesse público. Elas são delegáveis e a gente pode observar ainda o preço público aqui. Como o exemplo que eu posso citar aqui, nós temos serviços telefônicos, de distribuição de energia elétrica, de gás, entre muitos outros exemplos. A jurisprudência vai nos chamar a atenção. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Então, aqui, para o caso da água e do esgoto, são concessionárias do serviço público. Nós temos uma natureza aqui de tarifa ou, em algum momento, pode ser cobrado como preço público também, tá? Nós temos aqui a súmula 412, que vai mostrar o prazo de prescrição, a repetição, que é em débito, e o prazo, que é estipulado por quem guarda Código Civil aqui nesse caso, tá bom? A súmula do STJ, observação STJ agora, 407, vai falar que é legítimo cobrar tarifa de água fixada. As categorias usuários e até mesmo faixas de consumo, então atenção para isso. Água e esgoto são tarifas. Somente pessoa jurídica do direito público, né, é um sujeito ativo, né, dessa relação aqui tributária, tá? Nós vamos encontrar a súmula do STF, agora, 545, ela é de 1969. Ela vai falar que os preços públicos e as taxas não vão se confundir, já que taxas são compulsórias, cobradas aí previamente, autorização aqui orçamentária via lei. Vamos observar essa prévia autorização aqui. Não é condicionado, tá, nesse momento pela Constituição de 88, porque quando ele vira, né, na Constituição 88, ele vai mostrar que não é preciso, né, essa prévia aqui, autorização orçamentária. Então, tem que tomar cuidado com a segunda parte, porque a gente tem o princípio da anualidade, que vai falar o quê? Cobra-se tributo, mas não necessariamente precisa da autorização orçamentária. Então, essa súmula que eu falei, né, que são compulsórios e cobra diante de uma prévia autorização orçamentária, foi feito, né, em 1969, antes da Constituição Federal de 88, tá bom? Coisas que a gente tem que observar e tomar um pouquinho de atenção e cuidado na hora de interpretar. Nós temos contribuições de melhoria, que estão basicamente presentes em constituições anteriores, tá? Não é novidade para esse caso, né? Ela vai surgir, né, com base na realização de obra pública, ou seja, na valorização imobiliária. Ela vai evitar o enriquecimento de pessoas basicamente às custas da coletividade, ou seja, por conta daquela obra pública que foi custeada pelo nosso poder, né, nosso governo, por exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo de contribuição de melhoria. Nós temos lá o motivo da cobrança. Eu tenho o senhor Santos, né, que mora no loteamento. As ruas lá não são nada calçadas. Poucos vizinhos e um bairro isolado, né, nesse primeiro momento. Aí vem o município, ele faz o quê? Pavimenta as ruas, que alegria. Agora eu vou ter iluminação, arborização, vamos construir parque e outras benfeitorias. A casa desse senhor Santos valia antes 50 mil reais. Agora ela vai valer 200 mil reais. Olha que valorização linda. O senhor Santos está feliz, né? Quando a gente para analisar o poder público nesse caso, ele gastou recursos públicos, né, no dinheiro que pertence, lembra, à sociedade, não é do poder, né, do poder público só, é da sociedade que investiu lá. Então a gente vai ter uma cobrança de contribuição aqui de melhoria. A Constituição Federal de 88 vai falar que é
União, Estado, Distrito Federal e municípios têm o tributo aqui de competência em comum, tá? Então, nós temos uma contribuição aqui de melhoria. O Decreto-Lei 695 de 67 vai falar que é competência da União para editar normas gerais. Já o CTN, no seu artigo 81, volta a falar, não, União, Estados, Distritos Federais e municípios conseguem sim fazer obras públicas de valorização imobiliária, inclusive, caso contrário, se não tiver essa valorização imobiliária, não há o que se cobrar. Tanto que a gente fala, valorização imobiliária é o nosso fator gerador, né? Ele é o fato gerador aqui da nossa contribuição de melhoria. Então, eu tenho uma base aqui na despesa que foi realizada com observação do limite individual, ou seja, eu vou ter um acréscimo se esse limite individual resulta para cada imóvel beneficiado um pouquinho a mais, seja direto ou indiretamente. A Constituição Federal de 88, inclusive, ela é meio omissa nesses limites individuais e totais. Mas para a gente poder entender o que é esses limites, na verdade, de individuais e totais, a gente vai começar a falar pelos totais. Nós temos um valor máximo, que é arrecadado para contribuição de melhoria. Esse é o limite total. Já o individual, nós temos a correspondência para cada particular, né? A gente olha para cada casinha. Então, a gente tem contribuições de melhoria que vão mostrar que é uma atividade estatal, né? Uma obra pública aqui, e é um tributo vinculado. Nós temos, inclusive, aqui o caso para a gente observar, caso por caso, dos exemplos. Eu faço questão de trazer isso para vocês nessa aula, para que você, se cair num exercício, você sabe, isso aqui é contribuição de melhoria. Veja só, nós temos abertura, alagamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais, né? Melhoramento, seja de praça e via pública, entra. Vamos ter construção ou até mesmo ampliação de parques, campos de dispostos, pontes, túneis viários, né? Viadutos. Nós vamos também ter construção e ampliação de sistemas de trânsito rápido, obras, edificação para funcionar o sistema, né? Serviços ou obras de abastecimento de água potável, né? Esgoto, redes elétricas, transportes, comunicações gerais, suprimento de gás, funiculares, ascensores, instalação com comodidade pública, proteção contra secas, inundações, né? Erosão, ressacas, saneamento de drenagem, diques, cais, desobstrução de barras, portos e canais, retificação e regularização, cursos d'água e até mesmo irrigação. Vemos construção de estradas de ferro, pavimentação, melhoria de estradas, rodagem, aeródromos, aeroportos e seus acessos. Vemos também a construção aqui de aterros, embelezamento em geral e plano paisagístico. Olha quanta coisa pode ser, tá? Você encontra ela, DL 695 de 67, tá? O STF vai falar que se houver um mero recapeamento, e a gente vai falar da via pública que já era asfaltada, não vai justificar cobrar tributo, a não ser que exista uma nova pavimentação e que dessa pavimentação a gente tenha uma contribuição de melhoria com a valorização imobiliária. Se não valorizou a imobiliária ali, não se cobra. Se valorizou, cobra-se. A contribuição de melhoria é uma prestação que é instituída em lei, claro, vocês sabem disso. Todo mundo já sabe disso. Só para a gente poder fixar mesmo e memorizar. Quero ver aqui a chuva de likes para quem está comigo nessa aula já. A gente está aqui batendo quase meia hora de aula. Vamos que vamos, porque tem mais coisa para a gente poder falar aqui, muito mais coisa para a gente poder falar. Nós temos um memorial descritivo do projeto que deve ser apresentado, tá? Quando a gente fala aqui de contribuições de melhoria. Precisa aparecer o orçamento do custo da obra. A gente precisa saber detalhes da parcela do custo da obra que foi financiada. Precisamos saber da delimitação da zona que foi beneficiada. Precisamos determinar o fator absorção-benefício da valorização. Precisamos fixar um prazo que não seja inferior a 30 dias para observar os elementos aqui que são referidos. Nós temos uma regulamentação pelo processo administrativo, via instrução ou até mesmo julgamento. Tá? Então, a gente tem que observar isso. Não é fácil você sair fazendo contribuição de melhoria, não, meu povo. Tem que observar esses detalhes aqui.
A CNT aqui, que a gente vai observar no artigo 82, ela vai falar da contribuição de cada imóvel, né, que é o rateio aí da parcela que a gente está pensando para o custo da obra pública, principalmente de imóveis aqui de zona beneficiada. Nós temos o nosso lançamento. O lançamento ele vai exigir um tributo do contribuinte, vai notificar o montante de contribuição, tanto a forma quanto o prazo, quanto os elementos desse cálculo. O tributo ele não cobra antes de realizar a obra, ok? É uma consequência. Porém, pode-se cobrar com términos de uma parte, né? Por quê? Porque a gente vai observar que houve sim uma valorização, então pode ser cobrado, tá? Cuidado com esse detalhe. Os empréstimos compulsórios agora são o próximo tópico que a gente vai falar depois de pensar aqui em contribuições de melhoria. Ufa! Porque a gente vê que antes, né? A gente observa antes, eles não eram considerados tributos, tá? Então a gente tinha só um contrato de natureza aqui restitutivo, que hoje, inclusive, você vai ver que a gente não tem mais validade disso aqui não, tá? Nós tivemos uma emenda constitucional de 1965, emenda constitucional 18, vai mudar esse entendimento. Como eu te falei, não tem mais validade isso hoje, né? Essa ideia de não é tributo. A Constituição Federal vem e fala, são tributos, olha que lindo. A restituição, ela não há Constituição porque a gente pensa assim, não há Constituição para quando devolva-se o que foi cobrado, né? Então, a gente tem uma espécie aqui distinta, que é meio autônoma, que é instituída por lei complementar, e não institui, né? Quem que não vai instituir, né? Os empréstimos compulsórios? As medidas provisórias aqui, né? As MPs não tratam o assunto aqui da reserva das leis complementares. Nem a lei ordinária, tá? A gente vai ver um ato normativo aqui editado pelo executivo, tá? Cuidado com isso. Tá? Então, a restituição aqui não vai ter restrição, né? Se caso não devolva o que foi cobrado, tá? Isso aqui a gente precisa observar bastante das empréstimos compulsórios. A competência tributária, ela é somente da União, ela é exclusiva, né? Quando a gente pensa em empréstimo compulsório. Ela é via lei complementar, e nós vamos ver a situação que autoriza, basicamente vão ter três grandes fatores. São despesas extraordinárias de, primeiro, calamidade pública. Segundo, guerra ou até mesmo iminência. Terceiro, investimentos públicos com um caráter aqui urgente, relevante, de interesse nacional. A gente vai ver aqui que aplicar recursos é vinculado às despesas que fundamentam aqui a sua instituição. A gente está sempre falando de despesas, né? Não querendo enriquecer o nosso Estado. Bom, quando a gente para olhar, é absolutamente necessário esses três pontos, né? De calamidade pública, guerra e investimento público. Porque a gente pensa sempre utilizar os empréstimos aqui compulsórios quando se esgotou os fundos públicos, né? Inclusive os de contingência. Então, a gente vai ter uma inanição aqui do Tesouro, deve ser, sim, comprovado. O artigo 15, né, do CTN, ele vai falar que não está inclusa na Constituição Federal, ou seja, não pode ser uma absorção temporária de um poder aquisitivo. Não é recepcionado aqui pela Carta Magna, guarda isso. Por quê? Lembra lá no Plano Collor, né, confisco contas bancárias, né? Ela foi uma retenção temporária de depósitos à vista e cadernetas de poupança. Tinha-se na época, né, uma promessa de restituição em 12 parcelas, né? Veio a MP 168/90, mais uma lei 8.024 de 90 e mostra, né, inconstitucional. Não prevê absorção temporária do poder aquisitivo. Não pode. O empréstimo compulsório não pode ser restituído via MP. Então, a gente vai ter ainda um outro artigo, 148 da Constituição Federal, vai falar tributos, arrecadação vinculado, são diferentes de tributos vinculados. Então, guarda essa informação. O parágrafo único ainda do artigo 5 da CTN vai exigir uma lei instituidora, que vai fixar tanto o prazo aqui do empréstimo, como as condições do seu resgate. O STF vai falar que a restituição ela é efetuada mesmo em espécie recolhida, ou seja, só pode ser recolhido em moeda, tá? Nós temos uma diferença, claro, contribuições especiais aqui são diferentes de contribuições de melhoria, agora no próximo tópico que a gente vai citar, a gente vai observar o quê? O destino, né, da arrecadação. Não é um critério relevante aqui para a gente definir quem? Espécies tributárias de quem? Impostos, taxas, contribuições de melhoria. Mas aqui
nós temos contribuições especiais e elas requerem um pouco mais da nossa atenção. Contribuições especiais e empréstimos compulsórios são tributos de arrecadação aqui vinculada, é a mesma coisa que chamar de finalístico, tá? Tem o destino, que a gente já sabe da arrecadação, e a gente vai observar o critério relevante para definir que tributo estamos tratando. Contribuições especiais e empréstimos compulsórios, quando a gente a gente tem que analisar o fato gerador, que é insuficiente para determinar a sua natureza jurídica. Então, a gente vai sempre observar aqui que alterar a finalidade, né, da exigência da contribuição especial vai alterar a sua própria exigência. Então, essa alteração aqui, ela gera uma nova exigência, que vai ser admitida no texto constitucional e, inclusive, pode ser substituída como um novo tributo. Olha que alegria, um novo tributo nasce. Antes, eram denominadas aqui contribuições parafiscais, né, que é instituídas por pessoa política da União, como, por exemplo, né, arrecadados, fiscalizados por outros, né, às vezes somente, né, fica com o destino da arrecadação, né, mas nem todo caso, a gente tem que observar aqui, é contribuição parafiscal, porque as subespécies de recursos são destinados para o próprio Estado. O artigo 149 da Constituição de 88 vai falar competência exclusiva da União. Essas bonitas contribuições sociais, intervenção, domínio econômico, interesse de categorias profissionais e econômicas, estados, distritos federais, enfim, a gente vai observar. Vamos observar que a gente vai partir primeiro da Previdência, né, como parte dessas contribuições aqui sociais, tá? Previdência Social dos servidores públicos, nós temos um regime próprio, né? Vai ter uma competência para instituir. Quem vai ter? Estados, Distrito Federal e município, tá? E eles vão ser cobrados pelos servidores ativos ou aposentados ou pensionistas. Vai aparecer alíquotas progressivas, né? De acordo com o valor de base da contribuição, proventos, aposentadoria e até mesmo pensões, tá? Nós temos aqui a contribuição do custeio de serviço de iluminação pública, que a gente vai observar que é de competência do Distrito Federal e dos municípios. O STF vai falar que contribuições sociais vão ser quem? Seguridade Social, outros tipos de seguridades e sociais gerais, tá? É isso aqui. Contribuições sociais e as CIDs, né? A gente vai observar que elas não incidirão sobre receitas decorrentes de exportação, tá? Elas incidirão também sobre importação de produtos estrangeiros e serviços, tá? Podem ter alíquotas, a que a gente chama aqui ad valorem, né? Que aplica-se um percentual sobre um valor a ser tributado, por exemplo, é 10% de R$500, ou em casos como específicas, que é aqueles menos usuais, né? Que a gente vê que a base da unidade de medida, ela é adotada como exemplo, R$1 cada maço. Nós temos as operações de importação, que elas são equiparadas aqui pela pessoa natural, destinatária aqui da pessoa jurídica. A gente vai ver que ela tem uma incidência monofásica, tá? Tributos com incidência que ocorre várias vezes o mesmo produto. Então, a gente faz o quê? Uma única incidência, por isso que é monofásica. Contribuições sociais, né? A gente vê que são subespécies da contribuição especial. E a gente vai começar a aprofundar com a seguridade agora social nessa, tá? Elas querem o quê? Carrear recursos para a Seguridade Social, que é o quê? Né? Uma iniciativa dos poderes públicos que busca saúde, previdência e principalmente a assistência social. Nós vamos ter regras, né, delimitadas aqui no artigo 195 na Carta Magna, que vai falar que são financiadas por toda a sociedade, vão utilizar recursos provenientes do orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal e também de municípios. Quem pode pagar vai poder cair sobre o empregador, vai cair no folha de salários, né? Ou seja, nos rendimentos do trabalho que são pagos, né? Na receita ou no faturamento e principalmente no lucro. Quando a gente fala no trabalhador e demais segurados, a gente vai ver que vai adotar aí alíquotas progressivas, né? Que vai ter a base e o valor do salário. Quando a gente fala de importador de bens e serviços do exterior, a gente vai ver que tem um tipo de incidência, né? Com várias bases econômicas e também para os bens e serviços, tá? A gente vai ver isso se repetindo. Quando a gente para analisar a base econômica, seja receita, faturamento, né, lucro
imposto de bens e serviços no exterior, a gente vai ter uma contribuição que é instituída. No caso da receita ou no faturamento, nós vamos ver a aplicação no COFINS, lucro na CSLL, importação bens e serviços, PIS, PASEPs, e até mesmo COFINS no caso de importação. Hoje em dia nós sabemos que com a reforma tributária, nós vamos ter a substituição, né, do PIS e COFINS pela CBS. As contribuições, no caso, aplicadas pelo empregador, têm alíquota diferenciada, que vai observar o quê? A atividade econômica desse empregador, a utilização intensiva da mão de obra, parte aqui e porte da empresa. Vamos ver a condição estrutural do mercado de trabalho aqui presente. Porque a partir dessas alíquotas diferenciadas, a gente ainda vai olhar para a base de cálculo diferenciada. A gente olha o que? Nesse caso, receita, faturamento e lucro. A gente ainda vai estudar isso mais profundamente no direito previdenciário, inclusive. Nós temos lá a contribuição do faturamento, PIS, PASEP, tá? Nós temos bis e idem, né? Esse termo que vai aqui, inclusive, mostrar que o ente federado pode ter mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador, que no caso é o faturamento. A Constituição Federal vai permitir cobrar 2 tributos concomitantemente, sem nenhuma restrição. Então, a PJ com débito, a gente tem que observar, tem débito, né, no sistema de seguridade social. Ela não vai poder receber seus benefícios nem incentivos, né, tanto fiscais quanto creditícios aqui do poder público. Então, cuidado, mantenha as suas obrigações aqui em dia, né. Já as contribuições previdenciárias, né, no âmbito da previdência social, são aquelas que contribuíram aí principalmente com a saúde pública e com a assistência social. Nós vamos ver o primeiro tipo, que são os RGPS, né, que é o Regime Geral de Previdência Social. Ele é feito pelos trabalhadores de iniciativa privada, tá? Contribui até a sua aposentadoria. Não incide mais na contribuição após da aposentadoria e não incide também para as pensões concedidas após a aposentadoria, que é a lei para de pagar. Já o RGPS, ela é aquela que a gente está olhando também para a instituição, né, que é exclusiva da União e tem alíquotas progressivas com base no valor do salário, né, de cada empregado. RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, diferente desse RGPS, né, que a gente vai ter aqui. O regime próprio, ele é para servidores públicos e efetivos, né? Cada ente federativo é competente para instituir, tá? Não é somente a União, diferente do RGPS. Ele tem contribuição também quando se aposenta ou sobre pensões. Vamos observar que os proventos aqui, tanto para os aposentados e pensões, ele é sobre o valor que ultrapassar aquele do teto estabelecido, só o valor excedente que vai aqui ter a contribuição, tá bom? Nós vamos ver alíquotas progressivas com base na contribuição dos proventos, né, principalmente quando a gente para olhar aposentadoria ou até mesmo pensão. Em casos, né, de déficit atuarial, pode cair na sua prova essas perguntas, né? A contribuição ordinária pode acontecer para os aposentados e para os pensionistas. Poderá incidir sobre o valor também dos proventos que superem o salário mínimo, tá? Caso for insuficiente essa medida, né, de contribuição ordinária, ela vai ser facultada a instituição aqui de contribuição extraordinária em âmbito da União. Essa extraordinária é uma instituída simultânea de outras medidas para tentar equacionar esse déficit. Então, a gente vai ver que o Estado, o Distrito Federal e os municípios não podem estabelecer a alíquota aqui inferior da contribuição dos servidores da União, tá? Exceto se o RPPS não possui esse déficit atuarial a ser equacionado, ok? Inclusive, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles podem editar a lei de iniciativa do Poder Executivo, né? Referendando aqui integralmente. A gente vai ter um exemplo aqui do estado de Minas Gerais, onde eles instituíram a contribuição para custeio dos serviços, assistência médica, odontológica, hospitalar e farmacêutica, né? Não nega aqui a compulsoriedade, né? Possui uma natureza tributária. A gente vai ver o que? O objeto do julgamento aqui nesse caso é a incompetência dos estados para instituir. Mas não somente isso, porque é meio polêmico esse assunto aqui, no sentido de que não seja destinado o custeio dentro do regime de previdência de seus servidores
que não vai abranger especificamente o que é a prestação de serviço médico, hospitalar, odontológico, farmacêutico. Não é impedido oferecer para seus servidores, tá? Mas não está, né, dentro do regime previdenciário isso. Então não há adesão, né, contribuição, não sejam compulsórios. O STF vai dizer que a majoração da alíquota, contribuição aqui de servidores estaduais, RPPS, não exige edição de lei complementar. É constitucional via lei ordinária e MP também tá com relevância e urgência. Outras contribuições aqui sociais que a gente vai poder ver são as de competência residual, né? A União aqui vai respeitar via lei complementar, normas gerais aqui do CTN, não são cumulativas, não tem base de cálculo fator gerador aqui, fator gerador para a gente observar, outras contribuições já existentes, tá? Se já existe outra, não tem que se falar. Nós temos, claro, aquela exceção da lei complementar, né, que é a base econômica não prevista na Constituição Federal de 88. Os demais podem ser por lei ordinária. Nós vamos ter aqui que outras contribuições sociais também são conhecidas como impostos inominados, tá bom? COFINS, a gente vai observar o caso da COFINS, que é previsto antes da Constituição Federal, né? Instituído por lei complementar, aquela lei materialmente ordinária, lei complementar, inclusive 70 de 91, não a torna uma contribuição residual, tá? Caso apareça uma dúvida aí, a gente vê que não aplica, né? Mesmo vai se aplicar, na verdade, para o PIS e PASEP, tá? A Constituição Federal vai ser fonte sempre de financiamento, né? O próprio texto, tá? Instituída aqui por lei ordinária, uma nova fonte, né? Vai seguir o rito, né, da lei complementar. E vamos aqui deixar uma observação basicamente final. Todas as contribuições sujeitam a lei complementar de normas gerais, que são quem? CTN. CTN vai nos obrigar aqui a chamar nossas atenções, ok? E basicamente a gente finaliza, porque a gente ainda vai ver outros tipos ainda relacionados, né, às contribuições especiais, mas que não vai caber tudo para essa aula de hoje. Então, já fica aqui meu convite para você poder assistir a próxima aula. Então, já se inscreve aqui no canal, que aí você vai receber a notificação quando sair essa aula. Nós temos muitas aulas também sendo publicadas aqui diariamente. Conto aqui com o seu like, meu povo. Muito importante seu like aqui no vídeo. Se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.